boa noite. Estamos aqui para mais uma conexão, mais uma gravação e esperamos em Deus que Ele fale muito ao seu coração nessa noite. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, estamos diante da Tua presença, muito agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Ó Deus, e principalmente pelo sacrifício de Cristo que enche o nosso coração de alegria, de gratidão por tamanha dívida perdoada. Ó Deus, temos a certeza de que, apesar de todas as circunstâncias, momentos difíceis que vivemos, que passamos, o Senhor está no controle de todas as coisas e o nosso coração descansa nisso, nessa verdade. Pedimos ao Senhor que continue cuidando da gente, falando ao nosso coração. Abençoe a cada um que está nos escutando em seus lares, em suas casas e nos edifique. Essa é a nossa oração e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar um cântico não muito cantado por nós, mas um cântico que traz verdades absolutas, maravilhosas, desde os confins da terra, refletindo a respeito do tema que iremos cantar ou meditar hoje, Deus soberano. Cantemos. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Amém. Hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor por intermédio do presbítero Luiz Carlos, que prontamente aceitou o convite para dar um estudo bíblico hoje e encher o nosso coração. Ele trouxe aqui verdades maravilhosas sobre Deus, Ele que é soberano, tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Isso, agora eu vou deixar vocês com o presbítero Luiz Carlos. Que Deus esteja nos abençoando neste momento precioso. Boa noite, meus irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos um livro de Atos, no capítulo 4, versículo 23 até o 31, um tema que vem me preocupando muito, porque quase que virou uma moda hoje você conversar com as pessoas e elas dizerem para você que Deus está no controle. E tudo que você conversa, não, Deus está no controle. Isso está virando um modismo. Nem sempre é a realidade daquilo que o indivíduo crê. Ele nega a soberania de Deus, ele nega o controle de Deus sobre todas as coisas, defende o livre-arbítrio e acaba dizendo isso como que uma frase comum para ele. Eu queria tomar, então, o livro de Atos e convidar você a abrir sua Bíblia nesse livro e ficar com ela aberta, porque nós vamos, como é um estudo, nós vamos estar folheando a Bíblia em outros textos.
Atos capítulo 4, versículo 23 até o versículo de número 31. Passamos a leitura desse texto. Então, e soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo, Jesus Cristo, ao qual ungiste não só Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas e sinais, prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. A aprovação de Deus a essa oração, a resposta de Deus, a oração que se fez neste lugar, naquele dia, está no versículo 31. Quando eles terminaram de orar, diz o versículo: E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Meus irmãos, verdadeiramente o que se mais ouve nesses últimos tempos é esta frase: Deus está no controle. Estão banalizando esta frase porque dizem muitos que a repetem, não acreditam nisso, não pregam isso, defendem a ideia do livre-arbítrio e anulam a soberania de Deus. O que se nota aqui é que existe um discurso bem diferente da prática do dia a dia das pessoas. Será que de fato cremos nisso? Ou isso é apenas um modismo? O que se mais repete em todos os instantes é isso. Não se preocupe, Deus é soberano. O Senhor está no controle, estamos seguros, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Até onde isso é verdade para nós? Eu creio nisso realmente? Existe aí um discurso muito diferente da prática, daquilo que se anuncia com a boca. A soberania de Deus, meus irmãos, é incontestável. O controle dele está sobre todas as coisas e é ensinado em todas as Escrituras. Este é um ensino que tem respaldo nas Escrituras, no ensino dos apóstolos, no ensino dos profetas no Antigo Testamento. Em toda a Escritura nós vamos encontrar esses ensinamentos. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 24, capítulo 17, versículos 24 até o versículo 28, nós encontramos este ensino de maneira muito forte. Veja bem, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá. Olha a ênfase aqui, é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só, ele fez toda a raça dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Veja que esse versículo 26,
Ele enfatiza aqui: Deus, meus irmãos, não somente fez todos os homens, como também determinou o tempo de vida do homem e limitou até mesmo o lugar da sua habitação. Este ensino está também confirmado no livro de Salmos, no capítulo 139, versículo 16, onde ele fala: nos ensina que no livro do Senhor, todos os nossos dias foram escritos e determinados, enquanto nenhum deles havia ainda. Em Deus, meus irmãos, nos movemos, nós vivemos em Deus e nele existimos. O versículo 28 do texto que acabei de tomar diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele também ensinou que nenhum fio de cabelo cai de nossas cabeças sem a permissão de Deus. Tudo que foi criado serve a um propósito de Deus e ao seu plano, já pré-determinado antes da fundação do mundo. Nada surpreende Deus. Tudo está sob absoluto controle e serve ao plano que ele executa conforme o conselho da sua grande e sábia vontade. Ele mesmo, o próprio Deus, questiona os homens: quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, versículo 33 até o 36, nós encontramos aqui um ensino muito forte a respeito da soberania de Deus. Diz assim o texto: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, veja bem, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O texto que lemos para nossa meditação lá no livro de Atos é uma oração da igreja de Atos nos tempos difíceis. Eu acho interessante nesse texto, e eu queria só para contextualizar, meus irmãos, falar um pouquinho sobre o texto. Depois do Pentecoste, a igreja estava trabalhando, já estava em pleno funcionamento. Os sinais e prodígios aconteciam naturalmente no meio da igreja. Aqui, Pedro e João subiam para o templo para orar. Passando na sua passagem, eles encontraram um coxo e ali foi realizado um grande milagre. Pedro disse para aquele coxo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O coxo foi curado. E uma coisa interessante, Pedro pregou ali o evangelho de Jesus Cristo. 3.000 pessoas se converteram ali. Por causa disso, Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio. Ousadamente pregaram o evangelho às autoridades. A igreja estava reunida em oração para que Deus os livrasse. O Sinédrio proibiu a eles de que falassem no nome de Jesus. Interessante é que a resposta deles foi essa, no versículo 18 do texto. E chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo-lhes, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a voz do que a voz de Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Os discípulos eles criam na soberania de Deus. Observe que no versículo 24, versículo 27 e versículo 28, eles confirmam isso cá na oração. Ouvindo isso, versículo 24, ouvindo isso,
unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos. Foi Deus quem ungiu a Herodes, ungiu a Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que na tua mão e no teu conselho predeterminaram que se fizesse. Deus é quem predeterminou. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel fizessem tudo aquilo que ele mesmo determinou. Matassem Jesus, prendessem Jesus, julgassem Jesus. Aqueles milagres que estavam acontecendo ali também estava no plano de Deus. A igreja trabalhando estava também no plano de Deus. A soberania de Deus, ela impera em todas as áreas de nossa vida. Não existe nenhuma parte da nossa vida que não é controlada, que não é conduzida pela boa e forte mão do Senhor. Se pregamos que tudo está sob o controle do Senhor, precisamos então, irmãos, experimentar, vivenciar esse controle. Isso não é uma questão de deixar Deus controlar, como muitos falam. Deixa Deus levar a sua vida, controlar. Não. Deus já está no controle, querendo eu ou não. Tudo o que me acontece, tudo o que me ocorre é a direção de Deus. Deus está no controle. Deus está controlando a história. Deus está conduzindo a história da humanidade. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, a palavra do Senhor, ela enfatiza essa soberania de Deus da seguinte forma: Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em mim, a vontade dele. É Deus que opera em mim, a vontade dele. No livro de 2 Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, ele faz um questionamento: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesses, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Ainda que eu me vanglorie, como se não tivesse recebido, tudo vem de Deus. Nada que fazemos, nada que temos, nada que somos, se é que somos alguma coisa, é pela graça de Deus. Se eu sou salvo pela graça. Se eu trabalho, é pela graça de Deus que eu trabalho. Se eu tenho saúde, se não tenho saúde, é pela graça do Senhor. Quando estou forte, é pela graça do Senhor. Quando eu estou fraco, também é pela graça do Senhor. Se sou dizimista, ofertante na igreja, é pela graça, porque eu dizimo porque recebi do Senhor. Eu oferto aquilo que recebi do Senhor. Se Deus não me der, eu não tenho para dizimar, não tenho para ofertar. Tudo que somos, tudo que conhecemos, tudo que vivemos, sofremos, é pela graça do Senhor. Maravilhosa graça. Meus irmãos, tudo que nos cerca vem do Senhor e é para a glória dele. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem, de fato, daqueles que amam a Deus e de verdade buscam a presença do Senhor. Romanos 14, versículos 7 e 8, nos ensina dizendo: porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si. Pois se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, se quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O controle de Deus visa nos conformar à imagem de Cristo. Existe um plano, existe um propósito. Deus quer conformar as nossas vidas à imagem de Cristo. E para isso Ele controla isso. Não devemos temer a tribulação, não devemos queixar na provação, não devemos lamentar as lutas ou as vitórias, somente comemorar as vitórias. Devemos dar graças a Deus, pois Ele é quem nos conduz, é Ele quem nos faz refletir a sua imagem em nós.
Em 2 Coríntios, no capítulo 3, e versículo 18, ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. É o Senhor que vai nos transformando através do seu plano, através do seu projeto, através dos seus propósitos. Ele nos usa, somos instrumentos da mão de Deus. Não pense que somos robôs. Há aquela frase muito defendida por muitos, que nós não somos robôs, e não somos mesmo, não. Somos amados. É por amor que Ele nos conduz. Não é porque somos especiais, mas é pela glória dEle. É pela glória do seu nome que Ele nos conduz. É em Jesus Cristo que Ele nos conduz soberanamente. Seja na dor, seja na alegria, seja na fartura, seja na escassez, sempre nos conduzirá em triunfo para que o seu nome seja conhecido. 2 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Deus está conduzindo a história da igreja para transformar a sua igreja e dar a ela o fim que Ele planejou. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, formar a sua igreja, separar um povo zeloso de boas obras que Ele vai vir buscar. E esse plano de Deus, ele não pode ser frustrado, ele não pode falhar. Deus não falha, não existe em Deus sombra de variação. O triunfo de Cristo é o triunfo da sua igreja. E você, meu irmão, faz parte desse plano. Plano da soberania de Deus. Bendito seja o soberano Deus que nos conduz em triunfo. Meu irmão, creia que nada nessa vida que passa na sua vida vem por um acaso. Não creia que de maneira nenhuma que aquilo que está acontecendo com você é para o seu mal. O Senhor fala lá em Jeremias: eu é que sei os planos que tem a seu respeito. Pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Deus pensa em você. Deus tem você na mente dele o tempo todo. Ele trabalha com você o tempo todo. Cada um de nós ocupa uma parte do pensamento de Deus. Ele tem planejado o nosso bem. Ainda que não entendamos, ainda que o não de Deus não seja entendido por nós, sempre estaremos recebendo de Deus a melhor parte. Seremos conduzidos em triunfo para uma vida gloriosa no sol eterno, porque o Deus soberano assim quis. Porque Deus soberano, foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, e a Ele cabe destinar a cada um de nós o caminho que Ele quer fazer. Ele nos faz instrumento seu, instrumento para a sua glória. Glórias a Deus por isso, porque somos parte daqueles que promovem a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que nos fortaleça neste plano soberano dele, e que tudo que vier de Deus seja amado, respeitado e recebido pelo nosso coração com alegria, nunca com tristeza, porque o Senhor Deus é quem nos conduz em triunfo. Fique com Deus. Muito boa palavra. Nós queremos agradecer ao presbítero Luiz Carlos e encher o nosso coração neste momento com essas palavras, palavras da verdade, palavras de vida, de segurança, né? Como é bom saber que em meio a essa confusão toda que a gente vive, Deus está no controle. Não existe caos, existe ordem. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos cantar o cântico Tu és soberano. Declare: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto.
tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos orar? Deus soberano, bendito, tremendo, eterno Pai, nós queremos descansar em saber que o Senhor é Deus, aquele quem nos dá vida, em Ti nos movemos, em Ti existimos, é no Senhor que está a base da nossa existência, a origem da nossa vida e a finalidade de todas as coisas. Por isso nós nos prostramos diante da Tua presença. E que essas verdades que acabamos de escutar possam penetrar bem profundo no nosso coração e possam nos influenciar na forma como vivemos, como tratamos o nosso próximo e como nos relacionamos com o Senhor. Abençoe cada irmão que está em seu lar, na sua casa. Abençoe seus familiares e nos ajude a passar por esse tempo de cabeça erguida, sabedores de que o Senhor está no controle. E isso não seja um vício de linguagem, não sejam meras palavras, mas que sejam profundos, seja uma profunda convicção daquilo que está arraigado na nossa alma, a fé que temos em Ti, o Deus soberano. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estamos então encerrando essa conexão. Este é um vídeo, não estamos ao vivo, embora ele será disponibilizado e todos terão a oportunidade de interagir aí no chat do YouTube. Mas rogamos a Deus que esteja abençoando profundamente a sua vida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima conexão no nome de Jesus.